Muito obrigada por suas simpáticas palavras. Eu também está aqui o professor Vicente Rodrigues, de quem tenho um vivimento em formas destes dois Santarém, isto aqui na nossa cidade, porque interna permanentemente ao centro, na vida do centro, que é um centro relativamente periférico em Santarém, que de facto estava a níveis de pensar que houvesse esta atividade. Em Lisboa não há os centros como para todas as montadas, praticamente, não é? Apenas parabéns, princípios de diferente. Cumprimento também a doutora Mónica Estevam, a doutora Sandra Duarte, a doutora Ana Matos, que de facto, juntamente com o professor Vicente Rodrigues, são as aulas do centro, as suas obreiras, e por isso merecem toda a nossa admiração. E peço só para me desculparem se por acaso eu, a meio da minha intervenção, tiver usado o professor, se eu tenho uma fotocópia terrível, e será aprovado muito bem, mas se olha em frente, por causa do ilustre, enfim, vamos ver. É possível falar. Eu costumo conseguir, mas às vezes tenho uma impressão. Então, o que é que os professores para dizer que são fantásticos? Uma história. Não vem contar-vos uma história. E uma história de alguém, de um homem, que, como tantos homens da história de Portugal, ajudou a fazer um império. E ajudou a fazer um império que era improvável. Como é que um povo minúsculo, com pouquíssimos recursos naturais, com um subsolo paupérrimo, consegue, durante séculos, ir reconstruindo o império. E ao estudar os homens e ao estudar os muitos banhos de tábua, e muitas banhas eventualmente de tábua, que a nossa história nos apresenta, ficamos a conhecer um bocadinho como é que isto é possível. Com mais partida, nada indicaria. Eu não sei se estou a falar com o pessoal, está bem? Está bem. Então, o que sabemos nós nos vamos dar? Sabíamos que foi batizado em 1703, em março de 1703, não sabemos concretamente o dia que nasceu, porque nós não tivemos acesso ao centro de batismo de Itália, tivemos apenas uma justificação do batismo que foi posteriormente pedida 40 anos depois. E nessa justificação, dizem-nos que foi batizado em março de 1703, mas não dizem quando nasceu. Eu estou convencida que ele terá nascido mesmo em março. Foi batizado no dia 25, terá nascido na segunda ou na terceira semana de março, porque, como sabem, antigamente as pessoas tinham cuidado de batizar os seus filhos muito poucos dias depois de nascerem, porque a mortalidade peri-natal e pós-natal é caríssima. Então, há cautela às famílias, não é? Porque eles não se batizaram rapidamente as cenas. E também, porque nesta família, João de Távora, de facto, os pais tinham esse cuidado. Dentro de 2 a 4 dias depois do nascimento de um dos filhos, batizado. Este João de Távora, claro, está conseguindo ver com ela, temos muitos números para ter conhecido. Portanto, em princípio, está nascido em meados de março de 1703. Tinha já um irmão, o primogênito casal, os pais não se casaram em 1677. O primogênito nasce em 98, ele nasce em princípio em 1710, depois nasce ainda mais um rapaz, uma menina e, por fim, o último. O último nasce apenas em 1719, ou seja, 21 anos depois do primogênito. E este último se chamava Marcelino José de Távora, que assim ensinou até à queda do Estado. Depois passou a assinar Marcelino José Jorge Henriques, ou seja, porque ele Távora e adotou os dois apelidos paternos. É muito mais conhecido que o João de Távora. Aliás, este João de Távora eu descobri por acaso, e está muito fácil de facto descobrir alguém assim, por acaso. Eu estava a procurar elementos sobre o irmão, justamente, o Marcelino José, quando me deparo com uma habitação à Ordem de Cristo, à Ordem de Cristo, com imensa informação sobre o João de Távora. Então, sei um pouco sobre vale a pena, pela sua vida de aventura, como eu digo, pela sua vida de construtor de perto. Também tem mais coisas. Durante os primeiros anos, não tem tanta informação, sabíamos que estudou em Nascer, onde nasceu, onde os pais viviam. Sabíamos que, a dada altura, também não se sabe bem quando, mas em princípio, ou no final da infância, ou no início da adolescência, vem para Lisboa, vem viver com um tio, de Nunes de Távora. Esse seu tio era guarda-roupa em casa do Marquês de Gouveia e de Santa Cruz. Esse ponto também era do Natal e Veia Santo Antônio, está a ver, e esse é o aspecto mais interessante em relação ao que nós estamos aqui. O João de Távora continuou a sua escolaridade em casa do Marquês de Gouveia. Não sabemos sequer porque é que o João de Távora se chama João de Távora. Os irmãos, só ele, do primogênito, das filhas de Távora, é adotado no Távora. Não se sabe porquê. Os seus pais tinham outros apelidos. Os seus avós tinham outros apelidos.
De qualquer modo, ele veio com Lisboa com o tio Domingos de Tábua. Logo, é possível que este tio Domingos de Tábua fosse também seu padrinho. Porque os dois irmãos de Tábua, que têm o tio Tábua, os dois estiveram em Lisboa, em casa deste tio. Seria eventualmente padrinho e, por vezes, como sabe, não é? Por vezes as crianças acabavam de adotar amigos padrinhos, não é? É possível também ser isso. É também possível também por outro motivo. Porque a mulher do Marquês Borreiro, ou seja, estava de viver em casa do Estado, por sua vez, que era guarda-roupa em casa do Marquês Borreiro, não é? A mulher do Marquês Borreiro, que era Inácia Rosa de Tábua, era filha do Marquês de Tábua. E por isso eu pergunto, será que este Domingos de Tábua era descendente de um bastardo de um Tábua? É muito possível. Ou será que ele foi criado, nascido, criado no sentido errado, em casa da Marquesa de Tábua, do Marquês de Tábua, e por isso também voltou ali, também acontecia muitas vezes. Alguma coisa desta há de ter sido, porque a família não se encontrou mais, não se encontrou mais tarde, não é? Sabemos também que, a dada altura, também não temos o ano concreto, o Marquês de Gouveia, como eu disse, era da Taia de Santo Antão, em Cabo Verde, resolve enviar o menino, seja adolescente, ou estiver já em fase final da sua adolescência, resolve enviá-lo a Cabo Verde, à Ilha de Santo Antão. E porquê? Porque o Marquês de Gouveia estava a ser relativamente não estava a ser impressionado aqui no reino, porque diziam que ele estava a buscar um bocadinho o povoamento aí de Santo Antão. Que até era das ilhas mais férteis de Cabo Verde, ou pelo menos nas áreas de Cabo Verde. E ele não estava a ajudar muito bem com o povoamento da ilha. Então ele resolve enviar o João de Tábua a ver o que se passava. Terá sido só isso? Ou terá sido também por ir mandar buscar escravos? Uma vez que o João de Tábua, de facto, envia uma remessa de escravos para o rei. Ou provavelmente todo o motivo, não terá sido isso. Sabemos que João de Tábua se desenvolveu muito bem desta missão, porque ele demora um mês e escassos dias. Ora, um mês para ir a Cabo Verde, estar na ilha de Santo Antão e regressar ao reino, é óbvio. Só mesmo alguém muito espírito, como se revelará sempre João de Tábua, não é? A partir do momento em que ele experimentou o oceano e buscou a terra firme, e faz-me o saco do oceano, e nunca mais deixou o oceano. Ele chega aqui, ainda volta à escola, mas impeça pelos filhos e consegue convencer o tio, o tal tio de Domingos de Tábua, a aboná-lo, com fazendas, com mercadorias, para ir à África, lutadas por tipos de mercadorias mais rentáveis e que lucros mais rápidos permitiam. Então ele sai daqui com as suas mercadorias, vai à costa ocidental africana contra as escravos e também vai revender ao Brasil. Não sabemos se a sua primeira viagem vai diretamente na Angola contra as escravos ou se está a passar por Caixeiro do Arame. As versões aqui divergem. A maior parte das testemunhas de que ele diz que ele foi diretamente na Angola contra os escravos, e depois então se dirigiu a São Paulo e a Ilha. Contudo, há um ouvidor geral de Cabo Verde, o José da Costa Ribeiro, que é uma classe dele, que está uma personagem em certos aspectos fazem tóxica, não é como tantas da nossa história, que se torna fabulosa. O José da Costa Ribeiro diz que na sua primeira viagem, o João de Tábua foi primeiro a Castela à Grândia e que esteve com ele na cidade da Ribeira Grande de Cabo Verde e foi também para o Brasil. Nós não duvidamos que o senhor, o José da Costa Ribeiro, o geral, tenha estado com o João de Tábua em Cabo Verde, claro que assim daria isso. Ora, o que vamos em causa aqui é a data. Porque ele diz que esteve com ele na primeira viagem verdadeira, na segunda viagem verdadeira do João de Tábua. Isso é que não é possível. E porquê? Porque o ouvidor-geral foi nomeado ouvidor-geral de Cabo Verde em 1728, mas só foi para o arquipélago em 1729. E nós sabemos que o João de Tábua, a primeira viagem que fez ao Brasil, do seu regresso foi em 28. Logo, se o outro senhor só está em 29 e se o João de Tábua regressa em 28, não pode ter sido a primeira viagem ao Brasil. Depois, mas agora só um pequeno pormenor acerca do ouvidor-geral. É facto, alguém me foi caso. Ele foi enviado para Cabo Verde, mas não vou reunir, era casado, e fiz, mas muitas vezes isso só, não vou saber. Mas diga-se que não teve, sim, tempo para estar só. Não sofreu muito solidão, obviamente. E porquê? Porque conheceu uma série de meninas, ou escravas ou forras, não sabemos, na então cidade da Ribeira Grande, apaixonou-se pelas meninas todas e recolheu-as em casa. Repara, ele, que era o chefe máximo da administração judicial da Capitania, não é? Mas enfim,
resolveu com a autoescola, não é? Resolveu recolher as minhas todas em casa, mas ele também era colona. E a tal ponto que ensinou música a todas aquelas meninas. E ensinou um instrumento musical diferente a cada uma delas. E eu vou pensar, de facto são mesmo em alguma coisa de portugueses. Como é que é possível? Na cidade da Ribeira Grande, onde, enfim, na melhor das hipóteses, havia 3 ou 4 europeus, várias hipóteses, já estamos no século XVIII, não é? Não havia aquele brilho do século XVI. E que é possível haver saraus musicais numa casa com cobertura de fogo. Eu não consigo conseguir isto. É fascinante, entende? Eu acho que é magnífico. E como é que nós sabemos que esse ouvidor geral desenvolve essa atividade? Porque um cronista posterior, o Anónimo, que se chama Anónimo em 1784, diz ele que, e cito, lembro-me sempre disso, que era muito gastador, muito especialmente, ele enfatiza muito especialmente com mulheres, em cujo vício era iniciativa. Cujo vício, eu nunca poderei esquecer desta história. Este senhor, mas reparem, este ouvidor geral gostou tanto das meninas, e quando regressa, em meados dos anos 30, quando regressa ao reino, depois de ter feito pelo menos as comissões na ouvidoria geral, quando regressa, traz os meninos para ver a casa dele. Ele deve casar e tinha legítima. E começa, imagina, o escândalo não vão voltar assim, não é? Mas não se deixou, trouxe. Mas também são mesmo tempo. De resto, o João de Távora, por estes anos 20, será então feito o comércio triangular, o que saía aqui do reino, ia à costa da África contra os escravos e depois colocava as suas mercadorias dos escravos e depois ia reunir ao Brasil, com o lucro obtido, retornava ao reino, sempre o mesmo percurso. Só que claro, o oceano é de facto muito atrativo, portanto afasta uma aproxima pessoas, mas também muito duro. A vida de mar é uma vida muito dura, não é? Então, na altura, a pirataria que infestava o reino. E, a dada altura, o João de Távora começa, de facto, a mostrar aos pessoas sinais de cansaço. E nós sabemos isso porquê? Porque em 1784, ele, numa das falas que fez em Cabo Verde, com o Brasil, ele procurou o governador de Cabo Verde, que era o Bento Gomes Coelho, e procurou para fazer uma proposta: povoar a ilha de São Vicente. Como sabem, o Estado de Cabo Verde tem 10 ilhas, uma das quais ainda hoje não é povoada, mas na altura eram muito menos ilhas povoadas, muito menos, não é? Muito árido, o arquipélago, de facto, é quase criminoso ser ocupado por pessoas e ser ocupado por humanos, porque de facto é à custa de muitos milhares de mortos que se fez o povoamento de Cabo Verde. Não deixa de ser sempre uma pequena marca, uma grande marca, que tem em relação à nossa comunicação, e eu comunico sobre esses aspectos. Mas no que diz respeito a Cabo Verde, mesmo tendo em conta a nossa pobreza material, mesmo tendo em conta tudo, é uma água que crescemos. Portanto, nós permitimos que a nossa colónia, colonizada por nós a partir do zero, só havia insetos e, evidentemente, se calhar alguns répteis, não havia nada mais, não havia humano, nós é que vamos para lá. E como é que nós fizemos tudo a raiz e permitimos que tantos milhares de pessoas, porque se morreram em Cabo Verde até 1959, Minha linha está boa, boa tarde. É uma coisa que me magoa isto. Mas bom. Foi. Mas eu agora não posso sair, estou aqui a assistir a uma. Estou a assistir aqui a uma conferência aqui pela internet. Já está pronto, é? E ficou bonito. Ela pôs aqui bolinhas douradas, foi. Então, o governador e depois povoar e fortificar a ilha São Tem. Vicente. Tem. Está bem, está bem. Depois assim, amanhã tem aulas, tudo amanhã. Mas a seguir ao almoço, amanhã à tarde vou ir, está bem? Mas pode mandar, quer dizer, agora eu via. Obrigada. Então, pode-me adicionar no WhatsApp, se faz favor. Beijinhos, obrigada. Adeus. Já tinha lido que as cabras até que elas comem, quando não têm um paladar muito, um palato muito exigente, não comem tudo. Está escolástico. É muito válida. Ainda assim, eu achou que tinha condições de atuar. E apresentou essa proposta ao governador, que claro ficou encantado. E estou encantado, correu a escrever aqui para o Conselho do Trabalhinho, a dizer: eu tenho alguém que está proposto a colonizar São Vicente, que nem sequer nos pede nada em troca, e portanto eu vou parecer favorável. Só que o João de Távora, provavelmente, terá pensado muito bem naquela sua resposta, e terá percebido que provavelmente ia perder ali os seus escassos bens e a sua vida, e desistir daquele projeto. E curioso, então, coincidência, as milhares de coincidências da história, são tantas coincidências que às vezes não sequer parecem coincidências, não é?
Quem veio utilizar São Vicente foi um cunhado do irmão, o tal irmão muito mais novo que eu disse, o tal das Rimas da Tábua, foi mais tarde, quase 50 anos depois, veio utilizar São Vicente. Vai fora atrás, é espetáculo. Eu vou dar no do fogo, levou todos os seus trajes do fogo, levou 30 casais livres, poucos e livres, esse é um pouco, não da sua ilha, e partiram para São Vicente. Durante o primeiro ano as coisas foram muito bem, porque choveu. Desde que choveu em Cabo Verde, há colheitas férteis, porque a terra é vulcânica, a terra é fértil, não é de chover, raramente acontece na época desejada, não é? E nesse primeiro ano foi tão bem que o governador, o Vasco António Bastos, escreveu ao rei dizer: Vossa Majestade tem uma nova ilha povoada e a Fazenda Régia vai crescer muitíssimo, porque afinal estas ilhas são férteis, e aquela ilha é assim, sabe, e dispõe muita água, Claro que foi só a pouca dura, no ano seguinte e nos anos que seguiram, não havia atividade. Ou seja, dos pobladores iniciais, uma terça parte morreu de fome. A outra terça parte, felizmente, procurou rapidamente a ilha vizinha, a ilha de Santo Antão, a tal que era donatária do Marquês de Louveira, e a outra parte permaneceu sem muitas dificuldades. E o seu fundador, que era o que era o João Carlos de Fonseca Cruzado, tal, que foi daí que foram os seus escravos para a ilha, perdeu tudo. E morreu naquela miséria. Dizem documentos históricos que tinha apenas um pouco de usado e mesmo assim andrajosa. Teve a morte então porquê? Porque às tantas ele que era o comandante da ilha, parece que, enfim, entrou em querela com o parque local e as coisas chegaram para a dimensão, e o governador de Cabo Verde, na altura que era o António Coutinho em Castro, o manda chamar à Vila da Praia. Mandou chamar a Vila da Praia, que é a altura da Estação das Chuvas. E na Estação das Chuvas, a Vila da Praia, que é uma, não sei se conhecem, uma cidade, não é? No Planalto, no Planalto, rodeada por dois pântanos, na altura não estavam secados ainda, não é? Com toda aquela insalubridade, era quase uma sentença de morte. E assim aconteceu. O João Carlos da Fonseca Cruzado, que estaria já ou prestes ou já ao octogenário, chegou ali naquela altura e, claro, morreu. E é uma coisa que também não aborrece imensa, é que ele mostrou por morrer longe da sua ilha, que era a Ilha do Fogo, e longe da ilha que ele foi povoar, que é a Ilha de São Vicente. E morreu sozinho na Ilha de Santiago, onde de certeza não teria gostado de morrer, não é? Mas a coincidência é esta: foi um cunhado do irmão João de Távora, que acabou por 50 anos de povoar a Ilha de São Vicente. Então, dizia o João Távora achou que era preferível desistir do seu projeto, mas ainda assim, cansado estava do oceano, queria fixar-se. E procurou terra firme. Onde? No Brasil, foi para o sul do Brasil. Mas, como lá dizemos na conferência do professor Miguel Correia Monteiro, nós estávamos em guerra com os espanhóis na altura, no sul do Brasil, pela colónia de Sacramento. É apanhado no conflito e é levado preso pelos espanhóis para Buenos Aires e permaneceu no cárcere 11 meses. Isso não permaneceu mais tempo do que conseguir fugir. Só que não fugiu para aqui pelo reino, curiosamente, fugiu para São Paulo. Então, entre finais de 1736 e 1737, ele acompanha, dirige um movimento de cerca de 400 pessoas, entre índios, europeus, africanos, 400 pessoas mais ou menos, dirige-se para Rio Grande do Sul, da área pressionária, aquela zona. Assim é melhor, se calhar. Desculpa, não é perceber. Tentar povoar, então, o Rio Grande do Sul, até 1737, quase. Depois vamos encontrá-lo onde? Já em Vila Nova, Vila de Santo Antônio dos Anjos Laguna, em Santa Catarina. E vamos encontrá-lo já como regente da Vila de Laguna. Parece que a Câmara Municipal tinha ficado encantada com o Cruzáquia e com a capacidade de ação do João de Távora e nomeou o regente. E mais uma vez ele tem ali ocasião de demonstrar a sua bravura. Digo mais uma vez, porque há bocadinho me esqueci de dizer, a tal dia, a primeira viagem de regresso ao Brasil, eu tinha separado aqui no Mar das Barreiras com 6 navios mouros, como ele diz, 6 navios mouros, provavelmente, no Mar da Barreira. E dizia ele que durante 10 horas tinha combatido valentemente aqueles navios e tinha ganho a disputa. Essa foi a primeira prova de guerra. A segunda foi então nesta altura. A segunda foi quando foi preso em Buenos Aires e quando foi desmobilizado. A terceira foi esta que eu vou contar agora, na Laguna, quando se avista ao longe 2 naus espanholas a aproximarem-se da vila.
Então, João de Pablo, regente e homem de coragem, consegue regimentar mais 12 homens, também não consigo regimentar mais, mas regimentou mais 12 homens e vai para o mar que circundava a Praia de Santa Marta, onde a nau cadeia por encalhar, e dali dispararam sobre a nós. E a partir de agora é pura ficção, claro, de João de Pablo. Diz ele que ele e os 12 homens, 13 pessoas, conseguiram deter a tripulação das duas naus, constituída por 264 pessoas, 264 espanhóis, 13 homens com 264 espanhóis, mais 100 reféns portugueses. Vá lá, se calhar vou contar com a ajuda dos reféns portugueses, não sei. Diz ele que prendeu os quatro oficiais e depois até o libertou porque eles afinal vinham com propósitos específicos e achou que bem os dois. Isso diz o João. Um historiador que escreveu 50 anos mais tarde, que não assistiu ao episódio, mas que vivia encantado com o Filipe Pablo, esse historiador diz que ele realmente fez usar o seu nome, isso colocou com muita bravura, mas não tanto assim. Não tanto assim. Porquê? Porque afinal, em vez de duas naus, era só uma. E afinal, a tripulação, que era de facto espanhola, era uma tripulação foragida. Ou seja, tinha abandonado o lar espanhol e queria passar a falar português. Logo, como é óbvio, foi muitíssimo bem acolhida por João de Pablo. E tão bem acolhida foi que grande parte dos homens acabou por ficar a viver em Vila do Douro. E alguns para sempre. Curioso também, não sei. O João de Pablo continuou mais alguns anos em Laguna. Já parem. Mesmo que não tenha sido tão bravo assim como ele quis fazer ver que foi, conseguiu convencer disso o governador de São Paulo, o Dom Luís Mascarenhas, que é o primo do Marquês de Fronteira e futuro vice-rei da Índia. Conseguiu convencê-lo e o Dom Luís Mascarenhas nomeia-o mestre de campo, que é um posto elevado. Equivaleria ao posto coronel, que é o posto superior das tropas irregulares. Mas é um posto, ele tinha um fundo cargo administrativo, que era regente, e um cargo militar, que é mestre de campo, não é? E por isso tinha uma certa ascendência na população de Laguna. Não sabemos muito mais dele em Laguna, a não ser aquilo que depois nos diz, que também é mais uma história caricata, o que depois nos diz, um tabelião de Laguna. O que é que se passa? Em Laguna tinha havido qualquer problema com o tabelião do público judicial e notas, ele tinha sido demitido. E então, um dos candidatos ao cargo tinha sido escolhido, tinha sido nomeado, e ele ia atrasado, apresentou-se no espaço do Conselho para que lhe fosse conferida a posse de tabelião e de escrivão da Câmara, porque ele acumulava as duas funções. Só que a direção não lhe conferiu posse. E não só não lhe conferiu posse, como lhe disse assim, ao preço como aos modos, para voltar na sessão seguinte, que então aí logo se vê. E claro, o José Coutinho Vasconcelos, que era assim que se chamava o novo tabelião, regressou na sessão seguinte e novamente o Senado Camarário disse que não conferiu posse. Ficava para a sessão. Claro que o José Coutinho de Castro ficou muito envolvido com a situação, não sabíamos qual era o seu discurso, mas imaginámos que talvez um bocadinho contundente, ou simplesmente contundente, e os ouvidos muito suscetíveis do anterior tabelião, naturalmente já tinham parte de contra o novo tabelião, não é? Esses ouvidos muito suscetíveis ficaram, de facto, muito magoados com o que o novo tabelião terá dito. E esse antigo tabelião pediu ao juiz ordinário de Laguna para prender o José Coutinho Vasconcelos. Ele assim o fez. O juiz ordinário era presidente da Câmara, também dava as funções, não é? Ele o fez. E é então do cárcere que o José Coutinho Vasconcelos narra tudo o que se tinha passado e que, felizmente para nós, nos dá informações não tarde. Começa logo por dizer que o juiz não tinha qualquer idoneidade para o prender, porquê? Porque o juiz era um criminoso. Como conseguia, não é? Tanto lá como cá, conseguia muito bem. Tinha já disparado uma arma de fogo sobre um padre, o padre de Laguna, e tinha já estacado a sua mulher, deixando-a até com marcas para sempre. Portanto, não era alguém, enfim, a pessoa mais indicada para exercer a justiça em Laguna. E depois, além disso, damos também informação sobre João de Pablo. O que é que ele diz? Diz que era um homem que era tão conceituado e mantinha um tão grande ascendente sobre a população de Laguna que qualquer palavra sua era estritamente respeitada e obedecida. Dizia ele que o ouviam como um oráculo. É a expressão que ele diz, oráculo. E dá-nos ainda a entender, tanto mais explicitar muito, que teria alguma capacidade de, não se percebe bem se de prever o futuro. Ou seja, no fundo era um conselheiro praticamente da população, alguém muito conceituado. Mas a verdade é que muito conceituado fosse o João de Pablo, cansou-se também de estar em Laguna. E não sabemos o que é que será cansado, porque ele tinha dois principais cargos, civil e militar, portanto, o que é que terá acontecido? Não sabemos.
Sabemos que em 1744 parte para São Paulo, onde fica até 46. E nesses 2 anos, tudo correu muitíssimo mal, ao contrário do que é aconselhado. Não teria tido uma atividade remunerada, pensamos nós que não, porquê? Porque se endividou. E endividou-se muito. E endividou-se tanto que os próprios criadores acabaram por instalar um processo, na sequência do qual houve um mandado de captura, e ele, para não ser preso, teve de fugir. E aí sim, já fugiu para o reino à captura. Mas reparem como era João de Távora, fugiu para o reino, mas com intenções de voltar. E assim que chega aqui ao reino, em 46, 47, requer ao rei um outro cargo, mas no Brasil, e apenas a 100 km de São Paulo, que é do cargo da provedoria do registro de Paraibuna. Queria ser provedor do registro de Paraibuna. E naqueles 2 ou 3 meses, enquanto aguarda a resposta do rei face a esse seu pedido, impacienta-se, e assim tomou conhecimento que também havia outro lugar vago na capitania Mor de Cachel, na futura Guiné nominalmente portuguesa, na altura apenas nominalmente, não é? Quando sabe disso, decide candidatar-se a capitão Mor de Cachel. Havia um outro opositor e, curiosamente, os conselheiros votaram, à exceção de um, todos votaram que era um tal Roquete, votaram todos no opositor, mas curiosamente, apesar de apenas um ter votado em João de Távora, foi João de Távora o nomeado capitão Mor e capitão e sargento Mor da Ilha do Fogo, desculpem, de Cachel, o irmão foi da Ilha do Fogo, de Cachel, na Guiné. Impaciente como era, e teve de esperar alguns meses pelo navio para poder embarcar, pensou, vou também requerer o hábito da Ordem de Cristo. E de facto, em muitíssimo hora o fez, porque se não o tivesse feito, nós não saberíamos isto que hoje sabemos dele, não é? Porque de facto, aquelas habilitações davam-nos às vezes informações impressionantemente ricas, que não teríamos de outra forma, não é? Requer então o hábito de Cristo, mas uma coisa é gostar de viver à lei da nobreza, uma coisa é criar uma narrativa de origens nobres, outra coisa é ser nobre. E de um passo ao outro vai uma pequena diferença, não é? E então, eu, para poder entrar na ordem, teria de preencher uma série de requisitos, que veremos que não os tinha, pelo menos não os tinha todos. E os quesitos eram vários. Perguntava-se primeiro, é nobre? Se é nobre desde quando? Os seus pais eram nobres? Os seus avós já o eram? E tem documentos que o comprovem? E depois, há defeito mecânico no próprio ou nos ascendentes? Ou seja, algum deles teve trabalho manual e algum era trabalhador à jorna? Por ser trabalhador à jorna, era abaixo só mesmo escravo, penso eu, só mesmo a condição de escravo, não é? E depois, tem o registro criminal limpo? Ou, pelo contrário, cometeu algum crime de lesa majestade, algum crime de sangue? E depois a idade. Tem mais de 50 anos e menos de 18? É que se tiver, também não pode aceder à ordem. E depois outro, este requisito é que eu ainda hoje não consigo entender, é casado. E se for? O que é que a mulher pensa nisso? Dá-me sempre vontade de repensar nisto, porque eu penso que às mulheres na altura não se perguntaria muito a opinião acerca de quase nada. Mas aqui perguntava-se qual era a opinião da mulher face à candidatura ou à habilitação do marido. Aqui, curiosamente, perguntava-se. E estes eram os principais... claro, isso tinha sangue limpo, obviamente. Ou se havia sangue judeu, ou cristão novo, ou sangue gentil, ou sangue herege, não é? Ou sangue mouro. Então, estes eram os principais quesitos. E, claro, depois decorriam as chamadas provanças, ou seja, aquele período durante o qual se ia averiguar se o candidato preencheu ou não os requisitos necessários para ser acolhido na ordem. E essas provanças decorreram entre abril e maio de 1747. A Mesa de Consciência e Ordens, que era o tribunal que na altura decidia de quem entrava e não entrava nas ordens, claro, nomeou 2 cavaleiros comissários, um para ficar em Lisboa a averiguar todo o passado de João de Távora em Lisboa, até partir para o ultramar, e nomeou outro comissário cavaleiro, o Miguel de Moura, para, com o seu secretário, irem à Beira, informar tudo aquilo que pudesse informar-se acerca da infância de João de Távora e, sobretudo, dos seus pais e avós. E então, o que é que eles conseguiram apurar? O comissário cavaleiro que foi para a Beira apurou o seguinte. O pai, que se chamava João Jorge Henriques, tinha em criança acompanhado o seu pai, ou seja, o avô de João de Távora, tinham acompanhado várias vezes a Lisboa, às feiras,
onde traziam aquilo que eles chamavam as boiadas. Eu penso que seja gado bovídeo, não sei, penso eu, fosse gado. Boiadas que não eram exclusivamente da família, eram também de outros proprietários que eles transportavam, provavelmente recebiam a sua comissão também, claro. Sabemos que no regresso de uma dessas viagens a Lisboa com o gado, o pai do João Távora já não veio, já não regressou a Macieira de Câmara, ficou aqui em Lisboa há alguns meses a aprender o ofício de barbeiro. Aqui esteve uns meses, regressou a Macieira de Câmara e aí passou de facto a exercer aquele ofício. E como sabem também, associado ao ofício de barbeiro estava muitas vezes o de sangrador, porque por tudo e por nada fazia uma sangria. Qualquer problema de saúde é tratado com sangrias, não é? E o barbeiro sangrador, no fundo, era uma figura muito querida nas comunidades, porque os médicos eram poucos, estavam muito frequentemente longe, e os honorários que pediam, nem sempre, raramente, eram, enfim, suscetíveis de serem pagos pelas camadas socioeconómicas enfim, mais baixas, menos abastadas, não é? O barbeiro sangrador cobrava honorários muito mais baixos. Claro que não tinha a mesma preparação teórica que tinha um médico, naturalmente, mas tinha a preparação de muitos anos de prática, que também é importante. E depois, porque os médicos também raramente faziam atos clínicos, e que hoje chamaríamos atos clínicos mais invasivos. O corte de membros, a amputação, não gostavam de fazer. Arrancar dentes também não gostavam de fazer. Sarar feridas, limpar ou purgá-las, ou queimaduras, tapar queimaduras. Quem habitualmente fazia isso eram os barbeiros sangradores. Ou seja, no fundo, os barbeiros sangradores eram uma espécie, eram 3 em 1, como eu costumo dizer. Eram cirurgiões, eram enfermeiros e eram dentistas. Tudo que era mais invasivo, retirava-se do médico e entregava-se ao barbeiro sangrador e com a vantagem de ser, enfim, por um montante muito inferior. Eram pessoas realmente muito queridas. E parece que, como barbeiro sangrador, o pai de João Távora conseguiu oferir alguma quantia razoável, porque passados alguns anos ele consegue comprar o tabelionato os cargos na altura eram compráveis, não eram? O tabelionato do Público Judicial e Notas de Macieira de Câmara. E isso é o que nós sabemos do pai do João Távora, o João Jorge Henriques. Depois, acerca do seu pai, acerca do pai, ou seja, do avô, sabemos que tinha algumas terras, chamava-se António Jorge, tinha algumas terras a Macieira de Câmara, não eram muitas. Sabíamos, como eu já disse, que periodicamente trazia o seu gado e o gado de outros proprietários a Lisboa para vender nas feiras. E sabemos também que, a dada altura, as coisas também não lhe terão corrido nada bem, porque foi executado. E foi executado e perdeu todos os seus bens que foram levados à esta pública. Quanto à avó paterna, ou seja, a mulher deste avô, a Isabel Henriques, depois o Henriques depois deram aos netos, exatamente, Isabel Henriques, era uma senhora que não tinha criados, e não ter criado é um dado importante para a mesa da consciência e ordens, porque significava que era uma trabalhadora manual, ou seja, que tinha defeito mecânico. Ela fazia o trabalho doméstico, ela trabalhava nas terras do marido, e ainda como complemento de salário, a senhora era tecedeira, tecia e depois vendia o fruto do seu trabalho, ainda por cima, não é? E andava descalça, esse é outro elemento também muito importante, andava descalça, as testemunhas referem isso, andava descalça. É o que sabíamos da família paterna. Quanto à família materna de João de Távora, as coisas eram de facto ainda mais, eram muito mais negras ainda. O avô materno de João de Távora, o António Francisco, tinha algumas poucas leiras, como eles diziam, que teve de vender, não sei por que motivo teve de vender, e então mudou de residência para outra freguesia, passou a morar em Santa Eulália, e ali alugou terras, arrendava terras que cultivava. Ou seja, tinha um hiper defeito mecânico, que ainda por cima não só não trabalhava manualmente, como ainda por cima as terras de outrem, não é? E também à Jora, também trabalhava à Jora, ainda por cima. Esse senhor, o avô paterno, era casado com uma senhora de nome Maria João, de quem tinha descendência legítima, e não sabemos mais nada dessa senhora. Sabemos que quando o avô se transfere para Santa Eulália, conhece ali uma outra senhora, a Isabel Mendes de Carvalho, e com esta senhora teve uma filha, Bernarda da Cruz, ou seja, a mãe de João de Távora. Reparem bem, a mãe de João de Távora era filha ilegítima, o que também não era um elemento curricular muito favorável para quem queria entrar na ordem de Cristo, não é? Essa senhora Isabel Mendes de Carvalho teve uma vida terrivelmente difícil, mal se pode imaginar, senhora com muitos filhos, de vários progenitores,
que claro, não ajudavam a sustentar a respectiva prole, ficava tudo sempre a cargo da senhora, e a senhora tinha aquilo que nos documentos aparece como uma leirita, repare-se, nas beiras, uma terra uma propriedade de tamanho médio, é sempre minúscula, se a compararmos, por exemplo, com o Alentejo, não é? Uma leirita nas beiras, eu creio que uma leirita seria 2 ou 3 metros quadrados no máximo, sinceramente, eu penso que não seria mais do que isso. É o que ela tinha. Claro que tendo tão pouca terra, tinha de recorrer a outras atividades, quais foram? Começou a fazer pão. Fazia pão e vendia-o de porta em porta e de feira em feira. E também cozinhava. Cozinhava e também vendia de casa em casa. E, além disso, chegou também a trabalhar como criada numa casa particular, mas por muito pouco tempo, com tão vasta prole, tinha mais dificuldade em ser aceita como criada e ela própria também não podia cuidar da sua vasta descendência, não é? Ainda assim, mesmo com todas estas atividades, enfim, era tão difícil sustentar a sua descendência que a senhora teve de começar também a mendigar. Escuso de dizer também, todas as testemunhas diziam que ela andava descalça, ela e a descendência estavam todos descalços. E da senhora não sabemos mais nada. Sabemos depois, já mais velha, quando já não podia trabalhar, foi viver para a casa de uma filha casada ali próximo, pronto, é o que sabíamos, ali morreu. Quanto à mãe de João de Távora. Quanto à mãe de João de Távora, é que eu penso que podemos isolar 2 fases na sua vida. A primeira, enquanto viveu em Santa Eulália com a sua própria mãe, em que também fazia pão e cozinhava e acompanhava a mãe de casa em casa e de feira em feira a vender esses alimentos, e andava descalça, também é sempre descrita como descalça, e depois uma segunda fase, quando ainda muito jovem ainda, provavelmente ainda na adolescência, quase certo ainda na adolescência, foi viver para a casa de um tio materno, em Macieira de Câmara. E aí ocupava-se o trabalho doméstico em casa do tio, porque o tio também não tinha criados, ocupava-se a terra do tio e ainda se ocupava de uma pequena venda, uma pequena taberna que o tio tinha de vinho e azeite. E não bastando isso, ainda fazia pão, ainda cozinhava, ainda vendia para fora. De facto, uma mulher da beira, literalmente. Aquelas mulheres que trabalham 24 horas por dia, porque não há mais horas, porque não trabalhariam mais, não é? A dada altura, o tio morre. E por vezes a desgraça de um é sorte de outro, é horrível dizer isto, mas às vezes é verdade. E foi a salvação daquela menina, porque decididamente ela não teria um futuro muito promissor, um futuro muito próximo do da mãe, penso eu. O tio morre e a menina herda as poucas terras que o tio tinha, mas também a venda de azeite e vinho. E com o pequeno pecúlio, mais outro pequeno pecúlio, e o trabalho próprio, e mesmo o trabalho dela que cozinhava e fazia pão, e tudo isso, acabou por construir um pequeno dote. E com um pequeno dote conseguiu casar-se, o que a mãe não tinha conseguido, conseguiu casar-se. E com quem? Com o pai de João de Távora. Já estavam em Macieira de Câmara, ali se conheceram, casaram-se em 1697. O marido dela, o João Jorge Henriques, continuou como barbeiro sangrador durante algum tempo e depois então, como eu disse, comprou o tabelionato da localidade e passou, e aí sim foi o grande salto, lá está, deixou o defeito mecânico, mas já o tinha, de origem, pronto, é uma amassada, mas já o tinha, mas deixou-o e passou então a ocupar um status intermédio da comunidade local. E é o que sabemos da mãe também. Isto passou-se, destas averiguações sobre o passado da família João Távora, passaram-se entre abril e maio de 47. Entretanto, em Lisboa, nesse mesmo mês, em Lisboa, o outro comissário Cavaleiro tinha ficado por cá pela capital a inquirir tudo o que conseguisse saber acerca de João de Távora e daqueles primeiros anos em que viveu em casa do Marquês de Gouveia. O que é que ele apurou? Aquilo que nós já temos vindo a referir, as atividades no Brasil, o comércio de escravos, tudo isso, e ainda que ele era solteiro e que tinha um pequeno defeito num dos dedos. Lá está, porque para se entrar também nas ordens também não se podia ter defeitos, a não ser que fosse uma coisa mínima. Qualquer defeito físico um bocadinho maior era já visto como, enfim, um obstáculo à entrada na ordem. E pronto, foi o que se conseguiu apurar. João de Távora, entretanto, recordam-se, ele estava à espera de navio para ir ocupar o seu cargo de capitão-mor de Cachel. Teve de apanhar um navio, não pôde esperar pelo resultado das diligências da mesa da consciência e ordens, ainda bem que não esperou, porque demoraram 3 anos, quase 4 anos, não é? Ainda bem que não esperou. Foi então para Cachel, ali tomou posse como capitão e sargento-mor de Cachel. Reparem, eu não sei se conseguem imaginar o que era Cachel na época, não era já a Cachel 2 séculos antes também. Era uma Cachel já muitíssimo degradada, com tudo arruinado. Ele pouco tinha para fazer. Viviam entre 5 a 6 europeus, desculpem, em 5 a 6 portugueses em Cachel na altura. Tudo o resto era o chamado gentil. Havia os grumetes,
semi-cristianizados, pouco cristianizados no fundo, e depois havia aquela cintura enorme, os chamados gente gentil, como chamam os cabo-verdianos, não é? Ou seja, de aborígenes, de indígenas, mesmo da Guiné, das várias etnias, não é? Culturalmente muito diferentes dos europeus, como se sabe. Por vezes amigáveis, por vezes hostis. Quando eu digo que viviam 5 ou 6 portugueses apenas em Cachel, não é só para dar uma ordem de grandeza, é que eram mesmo literalmente 5 ou 6. E não eram portugueses do reino seriam 1 ou 2, eram portugueses de Cabo Verde. Porque foram os cabo-verdianos, como sabem, que colonizaram a Guiné, não foram os reinois que colonizaram a Guiné, não é? Foram cabo-verdianos que colonizaram a Guiné e, sobretudo, cabo-verdianos da Ilha do Fogo. E ainda hoje na Guiné, os apelidos que encontramos da elite da Guiné, olha, por exemplo, a atual Ministra dos Negócios Estrangeiros, a Suzy Barbosa, lá está, são Barbosa, São Macedo, São Medina, São Vasconcelos, São Nosolini, e porque também este é engraçado, Nosolini, olhamos para eles, são fenotipicamente negroides, mas são descendentes de um italiano, caucasoide, absolutamente caucasoide. Já agora não sei se me é permitido mais 2 minutos só para contar esta curiosidade do aparecimento de Nosolini na Guiné. Como é que apareceu esse apelido na Guiné? O Giambattista Nosolini era um toscano que no século XIX emigrou para as Canárias. Ele é um italiano. Ele se apaixonou por uma canarina, filha de uma família de irlandeses, Baba Ryan. Então ali a conheceu, ali se casaram, ali procriaram e entre um dos seus filhos, um deles foi André Nosolini, um aventureiro também como o pai. Este André Nosolini, um homem que conheceu vários continentes e falava várias línguas, passou uma vez pela Ilha do Fogo. E na Ilha do Fogo conheceu naturalmente a oligarquia, que o recebeu muitíssimo bem. E o próprio capitão-mor da Ilha do Fogo, que era já na altura, o irmão do João Távora, já estava na altura na Ilha do Fogo, recebeu-o em sua casa. Ele tinha 10 filhos, entre filhos e filhas tinha 10 filhos, e uma das meninas, a Gertrude Henriques, apaixonou-se por André Nosolini. Os pais não quiseram o casamento, porque perceberam que ele era um aventureiro, e porque perceberam que a menina ia perder todo o seu dote, e assim aconteceu. Casaram-se e aquilo durou meses, não durou 1 ano sequer. Desapareceu completamente tudo. Mas pronto, a menina estava apaixonada, teimou em casar com André Nosolini, e casaram-se e tiveram descendência. Entre essa descendência tiveram Caetano José Nosolini, que é um dos 2 grandes colonizadores da Guiné Portuguesa. Ou seja, nascido já em Cabo. É que eu digo sempre que não foram os metropolitanos, aqui os reinois, que colonizaram a Guiné. Foram para lá alguns, como governadores, mas 90% ou mais eram de Cabo Verde e eram concretamente da Ilha do Fogo. E curiosamente, esse Caetano José Nosolini, que se tornou num dos 2, ou mesmo principal negreiro da Guiné, era sobrinho neto de João de Távora, que também ganhou a primeira parte da sua fortuna como negreiro, curiosamente. São as coincidências que o Império também foi descendo, não é? Bom, agora deixemos o Caetano José Nosolini, só para vos dizer isso, que de facto o pobre João de Távora não tinha muito para fazer em Cachel. E como não tinha muito para fazer, a não ser combater os povos nativos quando eram hostis, como não tinha muito para fazer, resolveu, mesmo sem grandes recursos, restaurar a igreja. E no fundo é a obra que temos dele, naqueles anos, naqueles 3 anos de comissão, 4, de comissão em Cachel, foi o restauro da igreja, que não foi concluída porque aqui do reino nunca mais lhe mandaram nem paramentos, nem outros materiais que eram necessários para a conclusão das obras. Aliás, daqui raramente mandavam as coisas. Chegava tudo muito pouco e tardíssimo, quase sempre tarde demais. Entretanto, sabe-se em julho de 1751 o resultado das diligências da Mesa de Consciência e Ordens. E qual é o resultado? É naturalmente negativo para as pretensões de João de Távora. Disseram os da Mesa de Consciência e Ordens que se fosse só por ele, ainda vá que não vá. Porque de facto ele tinha prestado relevantes serviços ao rei. E nunca tinha sido recompensado pelo rei, nunca. Tinha passado por vários perigos. Por ele teria sido. Mas os seus pais e avós tinham defeito mecânico. E tinham todos defeito mecânico. E todos andavam descalços e todos, tudo isso como nós ouvimos, não é? Para mais dizia-se que uma terna por cima tinha tido um processo por roubo em Vila da Feira, enfim, tudo aquilo que poderia causar desprimor a João de Távora. E não foi aceito. Apesar de terem limpeza de sangue. Isso tinham todos. Não havia sangue judeu, nem sangue gerés, nem sangue moro na família. Isso. João de Távora não se conforma e requer ao rei a dispensa destes 2 impedimentos, o defeito mecânico e o de falta de qualidade das partes, não é falta de sangue que não há, como eu dizia, sangue que não há. Perde dispensa disso, paga, e paga muitíssimo bem, porque esses requerimentos eram pagos a peso de ouro, esses requerimentos de dispensa de impedimentos, e fica a aguardar a resposta do rei. Só que ele requer isso em agosto de 51,
e em 5 de outubro de 51 já está morto. Não sabemos de que é que morreu, nem o dia concreto da sua morte. Sabemos que em 5 de outubro já se encontrava morto, que é o dia em que o seu substituto interino comunica aqui ao reino a sua morte. Não sabemos quando é que morreu. Sabemos que foi uma morte muito rápida, eventualmente coração, não sei, porque não deu sequer tempo a ajudá-lo, a socorrê-lo, nem, claro, a dizer quem, ou a ele indicar alguém para ser o sucessor na capitania de Cachel, não é? É só o que sabemos. E agora perguntamos, será que ele sabia, quando concorreu, quando se candidatou à ordem, será que ele sabia que tinha impedimentos? Eu penso que ele sabia. Claro que as famílias procuram sempre, enfim, socializar a sua descendência nos feitos heróicos dos seus membros, obviamente, e omitem quase sempre as partes mais desagradáveis. E sabíamos que o pai tinha feito, de facto, uma grande ascensão social e muito rápida, talvez tivessem omitido alguns pormenores da vivência familiar ao João Távora. Mas é claro que ele saberia de parte das coisas. Porquê é que eu digo isto? Porque ele, ainda quando estava aqui, pediu para não se ir informar ninguém à Beira. Dizia, procurem apenas em Lisboa, porque eu vivia sempre em Lisboa, eu vim muito jovem da Beira. Portanto, eu tinha, mas não vou para Cachel, nem sequer posso prestar informações. Mas responderam, pois é, mas também não é necessário que preste informações. Nós é que vamos averiguar coisas acerca do passado dos seus antepassados, não é? Portanto, eu penso que ele saberia disto. Mesmo só para terminar, depois de morrer, continua a dar muito que falar, o João de Távora, porque deixou 4 contos de reis, surgidos de onde? Ele tinha ido sem dinheiro para Cachel. Claro que os irmãos, quando souberam, se habilitaram à herança, claro, imediatamente, acabaram, ao parece, por não receber nada, porque o capitão Mor de Cachel, que o substituiu, tanto o interino como depois o oficial, o efetivo, acabaram por dizer que muito dinheiro tinha sido gasto nas exéquias, imagine-se, só exéquias com honra de Estado é que podiam gastar 4 contos de reis naquela época, não é? Mas gastámos muitas exéquias e também grande parte do dinheiro também é do cofre dos defuntos e ausentes, de forma, não é tudo dele, tal. Lá evitaram que a fortuna viesse para aqui, para o reino. E pronto, é o que sabíamos, João de Távora, e agradeço a vossa atenção e espero que tenham gostado de conhecer mais alguém que se calhar não, enfim, de quem nunca tinham sequer ouvido falar, não é? E é como eu digo, é um dos tais homens que ajudou a fazer o império.